Sou o pastor sênior da Igreja Cristo Vive Missão. Estamos aqui na Tijuca, General Roca 340, coração do Rio de Janeiro. E também estamos alargando as nossas fronteiras para a região oceânica de Niterói, na Francisco Cruz Nunes 10.031, onde em breve, em nome de Jesus, pela graça e a provisão que o Senhor tem dado, teremos lá a nossa igreja estendendo seus trabalhos, estendendo a proclamação do Evangelho. Assim é o compromisso, é o chamado de todo aquele que tem Jesus como Senhor, é proclamar a verdade do Evangelho, é proclamar a graça do Deus que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, fique conosco, quero encorajar você a ficar conosco até o final desta live, apenas 60 minutinhos de live, para que nós possamos mergulhar na palavra de Deus, refletir sobre a Escritura Sagrada e depois orar a Deus. Nós temos uma lista de oração com muitos nomes, muitos pedidos de oração, muitas questões importantes, emergentes também, que merecem, inspiram nossos cuidados pastorais, nossos cuidados cristãos. A Igreja de Jesus é o corpo de Cristo. A Igreja de Jesus é uma família, povo de Deus. Quando a igreja se reúne, quando a igreja está focada num objetivo, ela é uma organização ou um organismo terapêutico. Pessoas chegam até nós doentes, cansadas, fatigadas, aflitas, necessitadas, com dúvidas, cheias de questionamentos, perguntas, e elas precisam de uma resposta, precisam de uma palavra. E a Igreja de Jesus tem essa resposta, tem esta palavra, não por ela mesma, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, é a palavra de Deus, é Cristo em nós a esperança da glória. É Ele quem refaz a vida, os valores, os sentimentos, sabe, a vida confusa, quebrada. Deus pode transformar, revigorar, ressignificar e dar um rumo santificado em Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, aqui às sextas-feiras, 7h30, nossa igreja tem o compromisso, um encontro marcado para a oração da fé. Como sempre, a palavra de Deus é a base para tudo. Primeiro estudamos a palavra, depois oramos a Deus. Jesus disse: se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis. Então pedimos, oramos, fundamentados na palavra de Deus. Cada sexta-feira nós temos abordado um texto bíblico, abordado uma palavra que de alguma forma toca a questão da oração, pois queremos percorrer todo o mover da oração na Bíblia Sagrada. Temos ainda algumas mensagens pela frente no livro de Atos dos Apóstolos sobre oração, e assim que terminarmos este livro, nós vamos navegar pelas águas do Tratado da Oração. Previsão para o mês que vem, já estamos próximos, não sei se na terceira ou quarta semana, é uma previsão para o mês que vem, Tratado da Oração. Nós vamos responder a questões cruciais. O que é a oração? Como orar? Como é que funciona essa questão da relação com Deus? Qual é o momento de orar? De que maneira? Enfim, nós vamos abordar a espinha dorsal da oração. Esteja atento, numa expectativa e, por favor, já orando, já pedindo a Deus que seja tremendamente abençoador. Se lembra que o Salmo 116
um salmo atribuído ao rei Ezequias. Ele diz: Senhor, volta a minha alma, volta ao teu sossego, porque o Senhor tem sido bom, generoso para contigo, pois Ele livrou a minha alma da morte, Ele livrou meus olhos das lágrimas, e Ele livrou os meus pés da queda. Olha aí, um tríplice livramento. Que nesta noite a tua alma, pela oração e pela palavra, possa voltar ao sossego, crendo no livramento da morte eterna, crendo que Deus enxuga dos olhos as lágrimas, Ele consola e Ele livra os pés da queda. Ele é um Deus maravilhoso. Amém? Pois então, vamos dar continuidade. Já temos aí 6 minutos de recepção carinhosa à nossa amada igreja, aqueles que estão acompanhando, amigos, queridos. Eu costumo, vez por outra, enviar também o convite para amigos queridos, pessoas que eu oro e que tenho um profundo desejo que sejam alcançadas por Jesus de forma profunda e salvas para a glória do Senhor Deus. Então, sejam todos bem-vindos. Estamos também no canal da igreja, YouTube, @Cristo Vive Missão. Se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a oportunidade. Inscreva-se, ative o sininho e acompanhe as nossas notificações. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos agora a uma reflexão bíblica e logo então em seguida vamos orar a Deus em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 5. O tema que vamos tratar: oração e missão. A igreja é instrumento divino para evangelização. Você sabe que a missão evangélica, a missão da pregação, ela precisa, que é a missão da evangelização, a pregação da palavra, ela precisa necessariamente caminhar junto com a oração. É assim que nós temos na missão, temos uma Ferrari 178 cavalos e na oração enchemos o tanque com a gasolina. Não adianta ter uma Ferrari e o tanque está vazio, não é verdade? Então vamos lá, versículos de 1 a 5 de Atos capítulo 12, diz a santa e a maravilhosa palavra de Deus. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Oh Pai amado, vamos regar essa semente. Sempre antes de pregar, é costume do pregador orar a Deus e pedir que Deus abençoe o momento. Pai amado e eterno, me submeto inteiramente à tua vontade, Senhor. Não teria capacidade de falar em teu nome, não teria capacidade de expressar o Evangelho, senão pela graça de Deus, senão pelo Evangelho de Cristo, senão pela suficiência do teu Espírito. Então, Senhor amado, toma meus lábios nesta hora e pelo Espírito Santo, porque as palavras de Deus são Espírito e vida, possa alcançar o coração da igreja, daqueles que já te conhecem e daqueles que ainda não te conhecem, Pai. Aqueles que, como Jó, te conhecem só de ouvir,
mas ainda não tiveram uma experiência contigo. Mostra-lhes, Senhor, o poder do teu Espírito, o poder da tua graça, a profundidade do teu amor. Mostra, Senhor, pelo estudo bíblico que vamos fazer nesta hora e pela oração da fé, dando-lhes nova vida, novos propósitos em Cristo Jesus. Assim nós oramos e te pedimos, em nome do Senhor Jesus, e a igreja amada, todos aqueles que acompanham nesta hora em concordância, digam amém e amém. Família amada na fé, povo de Deus, ovelhas do Senhor, benditos do Pai. Em Atos, capítulo 12, que é o texto que nós estamos em tela, é um momento, ou é um ponto de virada para a expansão do Evangelho. No início do livro de Atos, o Senhor Jesus disse que o Evangelho deveria de ser pregado em Jerusalém, Samaria, na Judéia e até aos confins da terra. Aqui, capítulo 12, ainda na Judéia e Samaria, é o ponto de virada para os confins da terra. E você precisa saber que todas as vezes que o Evangelho de Cristo, ou de forma geral, a obra de Deus que está sendo feita na vida de uma pessoa, ou de um ministério, de uma igreja, está num ponto de virada para o avanço, num ponto de virada, porque o Evangelho ia sair da Judéia, de Jerusalém, para os confins da terra, e alcançar as nações, a multidão, as multidões, as nações, os povos. Milhares de almas seriam salvas, até que chegasse aqui onde eu estou e aí onde você está nesta noite. Então ali era um ponto de virada. Quando nos encontramos nesse momento para que coisas de Deus sejam realizadas, coisas de Deus sejam feitas, Satanás tenta barrar o caminho. Satanás, com as suas sutilezas, suas artimanhas, suas intrigas, ou através de pessoas carnais, através de pessoas que não leem a Bíblia, através de pessoas que não têm vida de oração, através de pessoas que se deixam contaminar os ouvidos por outras pessoas. Então, Satanás monta uma intriga para tentar barrar o caminho da obra de Deus. Assim, como ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, há uma guerra declarada entre as forças espirituais do mal e a igreja cristã. Amados, a guerra que está diante de nós é uma guerra declarada. É uma guerra declarada. O mundo, as forças espirituais do mal, os dardos inflamados. Você veja, há um ataque violento contra todos os valores cristãos, valores éticos, valores da família. Há todo um ataque contra o casamento, contra as crianças, contra a boa educação, contra os valores conservadores, judaico-cristãos. Todos os valores fundantes do Ocidente, que são valores judaico-cristãos, estão sob ataque. Estão sob ataque. Há uma guerra declarada. Aqui no contexto, Tiago, irmão de João, foi morto, Pedro foi preso, muitos outros cristãos foram maltratados, açoitados, perseguidos, e diz que, diante dos olhos daqueles que rejeitavam a fé cristã, isto era agradável. Eles ficavam felizes com esta perseguição à igreja. Porém, amados, saibamos que a palavra de Deus não foi detida. A palavra de Deus não ficou paralisada.
A missão evangélica não foi sabotada. Deus tem o controle absoluto da história da igreja. Jamais a missão evangélica foi sabotada na história. Tentaram de todas as formas, mas Deus é Senhor de todas as coisas. De maneira que, se a tua vida individualmente estiver nas mãos do Senhor, se a tua vida, se no teu dia a dia, nas tuas atitudes pessoais, aquelas coisas que correspondem a você e Deus, que eu não posso fazer por você, o irmão da igreja não pode fazer por você, você tem que ter uma atitude de firmeza, de não ter uma vida dupla, de não aceitar pé na igreja, pé no mundo, de não aceitar fofocas, disse que me disse, contaminação espiritual, sabe? Você tem que ter uma postura diante de Deus firme. Se você tiver, você tem que saber, amado, que a obra de Deus vai avançar na tua vida, a passos largos, a galopes, porque Deus é fiel. Então, a igreja de Cristo nesta terra é instrumento divino para expandir-se, e à medida que o povo de Deus é expandido, à medida que o povo de Deus avança, a palavra do Senhor avança. E para isso, nós precisamos ter vigilância, vida de oração, para que sejamos livres das armadilhas do adversário. Jesus, quando estava no Getsemane com os discípulos, ele disse: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Paulo, com outras palavras, ele disse: nós não confiamos em nós mesmos. Não confiamos em nós mesmos. Por quê? Porque a nossa carne é o quê? É fraca. Amado, quando você começa a se engrandecer, achar que você é alguma coisa, achar que você tem o controle das coisas, olha, a soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína. O orgulho precede a queda. E saiba de uma coisa: Deus nem ouve a tua oração. Nem ouve. A palavra no Novo Testamento diz que Deus tem o rosto virado para o soberbo, para o orgulhoso. Aí você está lá achando que está orando, abafando na tua oração, e Deus não está nem ouvindo a tua oração. Igualzinho o fariseu e o publicano. O fariseu, cheio de orgulho, foi lá, arrotou o seu orgulho numa oração, entre aspas, e saiu de lá sem ser justificado. E foi lá o publicano, na sua humildade, bateu no peito e disse: Senhor, eu sou pecador, perdoa-me, Senhor, me aceita, Pai, eu preciso da tua graça. E saiu de lá bem-aventurado. Então você nota, amado, isso faz parte da guerra. Porque muitas das vezes, a pessoa, quando é movida por uma religião vazia, uma religião ou um sentimento religioso sem a fundamentação da palavra, é pior ainda. Porque aí ela fica racionalmente, na sua razão, convencida de que ela está certa, de que ela está fazendo o que é correto, mas na verdade está distante do Senhor. Na verdade está distante da vontade de Deus. Por isso, sempre a palavra tem a prioridade. A palavra tem que ser estudada. A palavra tem que ser conhecida. A palavra tem que ser aceita. A palavra tem que ser guardada no coração. E às vezes a palavra vem para nos exortar. Melhor dizendo, na maioria das vezes, a palavra vem para nos exortar, para nos confrontar. A palavra nos tira da nossa zona de conforto. A palavra nos confronta do nosso pecado, da nossa imundícia, da nossa soberba, da nossa pretensa, sabe? Ela nos confronta e diz: olha, você precisa, você carece da graça. Isto é palavra. É isso que nos coloca no devido lugar,
que nós precisamos. E é assim que Deus ouve oração. Porque se você fosse colocar em oração, achando que você é a última bolacha do saquinho de biscoito, de que você é alguma coisa, amado, o poder não está em quem ora, o poder está em quem responde a oração. O poder não está em quem está fazendo a oração, o poder está em quem vai responder a oração. O poder é de Deus, a glória é de Deus, nós somos apenas o instrumento de Deus, e como instrumento de Deus, precisamos estar bem abalizados, afiados. O bisturi precisa estar afiado, a espada precisa estar afiada. Então precisamos orar, vigiar, para que sejamos guardados das armadilhas de Satanás. Você veja que com a expansão da igreja, as trevas se colocaram e se colocam declaradamente em oposição. O que era uma oposição velada, o que era uma oposição apenas de, por trás dos panos, se tornou uma oposição declarada, se tornou uma oposição às claras. Era isso que estava acontecendo. Ao passo que tu vejas, como é que o inimigo usou pessoas? Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo. Algumas mulheres judias de fala grega encheram a cabeça dos maridos e eles foram lá tentar gerar uma divisão no meio da igreja. Está lá em Atos capítulo 6. Autoridades religiosas, de forma violenta e fisicamente, prendiam, açoitavam os pregadores da palavra de Deus. Amado, sempre quando a pessoa é séria com a palavra, assume o compromisso com a palavra, de pregar a verdade, sem negociar a palavra de Deus, essa pessoa vai ser perseguida. Por isso nós precisamos orar e vigiar, e proteger os nossos pastores, proteger aqueles que sabemos, conhecemos, que são pessoas de Deus, são pregadores bíblicos, são pessoas que amam a palavra de Deus. Vamos protegê-los e não confrontá-los e não, persegui-los. E agora diz que Tiago foi preso, morto, e Pedro foi preso. Esse é o contexto. E aí no versículo 5 diz que Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E quando Herodes estava para apresentá-lo, diz que naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo: Pedro, levanta, depressa, vamos lá, garoto, levanta daí. As cadeias caíram das mãos. O anjo disse: cinge-te, bota a calça, veste a sandália. E assim ele fez. Põe a capa e segue-me. Então, saindo, Pedro seguia o anjo e não sabia que era real aquilo que se fazia. Antes lhe parecia como uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e me livrou de toda a expectativa do povo. Deus seja louvado e engrandecido, amado. Pedro estava vendo aquilo como uma visão. Para ele era só uma visão, mas era real, amado. Era real o que Deus estava fazendo. Era real a visita daquele anjo que iluminou aquela cadeia tenebrosa, iluminou a escuridade do dia de Pedro, daquele dia fatídico de prisão, em que Pedro estava prestes a ser apresentado, ser julgado e morto. Oh, amado, nós como igreja de Cristo somos instrumento divino
para irradiar luz em muitas cadeias tenebrosas, para que juntos, como igreja, avancemos na missão evangélica de pregar a palavra em espírito de oração, e assim, pelo poder da oração, que é uma arma espiritual colocada à nossa disposição, iremos acionar a manifestação divina, como anjos, por exemplo, anjos que abrem porta, anjos que agem, anjos que não permitem que os soldados acordem. Mas isso é o poder infinito de Deus, que providencia os recursos, que abre portas, que faz sinais e maravilhas, para que a palavra seja multiplicada, para que a palavra continue sendo pregada. Eles estavam aqui, prenderam a Pedro e mataram Tiago, porque eles eram pregadores da palavra. Até hoje, muitos continuam apedrejando pregadores, prendendo pregadores, matando pregadores. Por que, amado? Porque a palavra incomoda. Viver do lado da verdade, pregar a palavra incomoda. Aí as pessoas vão te julgar, as pessoas vão julgar que você é um mau caráter, vão julgar que você está na obra de Deus, porque na verdade você quer comprar uma Land Rover. Olha, eu não quero comprar Land Rover nenhuma, nunca tive interesse de ser rico, nunca tive interesse de ficar rico, nunca tive interesse, nunca fui ladrão, nunca extorqui ninguém, nunca enganei ninguém, nunca tive interesse disso. Pelo contrário, peço a Deus que o nosso ministério possa ser sim muito rico, para levar a palavra de Deus para todas as nações, e o que me cabe a mim, a minha parte justa, meu salário, minha vida confortável de ter minhas contas pagas, poder viajar para Israel, poder viajar para as regiões do Novo Testamento, tudo em prol da palavra de Deus. A vida é passageira, não estou aqui na obra de Deus para correr atrás de Land Rover, não, estou não, Deus me livre, mas eu estou em paz porque Deus conhece meu coração, isso que importa. Então, amado, você precisa saber que você está numa guerra espiritual, você precisa saber que você está diante de uma batalha, de uma guerra. Estamos num ponto de virada. O Evangelho no mundo está num ponto de virada para o avanço. Nunca como hoje houve possibilidade de pregar o Evangelho para todos os seres humanos da terra. E hoje temos isso por causa da internet. Através da internet podemos alcançar todos os seres humanos da terra. Estamos num ponto de virada. E o Apocalipse nos mostra, se você estuda e conhece um pouquinho de teologia e de escatologia, você há de saber que nos últimos dias, os dias correm, a velocidade é muito maior, a velocidade dos acontecimentos são muito maiores, são multiplicados. Ou seja, as coisas estão acontecendo e irão acontecer numa velocidade tão grande, que quando o Filho do Homem voltar, será como um relâmpago que corta de um lado ao outro. Nós estamos nesse ponto de virada. A guerra está declarada. O adversário está perseguindo a igreja de Cristo. O adversário está perseguindo a igreja do Senhor. Então nós, como igreja de Cristo, instrumento de Cristo, precisamos expandir e multiplicar o reino, expandir e multiplicar a palavra. E isso deve ser feito em espírito de oração, obediência e fé madura. Veja que os apóstolos, aqui foram citados dois apóstolos, Tiago e Pedro. Tiago morreu, Pedro foi solto. Não é dito no texto que Pedro tinha mais fé do que Tiago. E nós devemos, obviamente, entender pelo texto que a igreja, da mesma forma que orou por Pedro, também orou por Tiago. Mas por que Tiago foi morto e Pedro foi solto? Amados, nós temos uma ideia na cabeça de que Deus tem que fazer tudo do jeito que a gente manda Deus fazer.
A gente pede, Deus, tem que ser assim, assim, assim. Eu quero esse sinal, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça aquilo, assim, assim, assim. E você acha que Deus é um bonequinho que está lá te obedecendo e você está sentado no trono e manda em tudo. Muito longe da realidade. Muito longe. E se Deus não atende o jeito que você quer que as coisas sejam, então é falta de fé. Amado, pelo contrário, já tenho dito na igreja que uns honram a fé, outros são honrados pela fé. Pedro foi honrado pela fé, foi solto. Tiago honrou a fé, morreu dando glória a Deus. Olha, e esse mesmo Pedro, que aqui nesse texto foi honrado pela fé, mais para frente ele honrou a fé, porque Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo. Então você veja que tudo está debaixo dos olhos e da vontade do Senhor. Nós é que temos que nos colocar diante da vontade dele. Se você abrir e ler Hebreus capítulo 11, você vai ver a galeria da fé. Quantas pessoas honraram a fé? Cerradas ao meio, queimadas ao fogo, jogadas ao leão, decapitadas. Quantas pessoas? E às vezes nós, amados, aqui no século 21, e exatamente nesse recorte da história, e aqui no Brasil, a gente acostumado com esse conforto ocidental, acostumado com o capitalismo, o conforto do capitalismo, aí muitos não vão à igreja direito, não servem a Deus, não tem compromisso nenhum com o Evangelho, não dão bom testemunho, não tem vida de oração, não são crentes de verdade, só são crentes de nome, e ainda ficam julgando outras pessoas, tentando embarrear a obra de Deus, tentando jogar areia para estragar o que Deus está fazendo na vida dos outros, no ministério dos outros. Por quê? Porque vivemos num mundo mal acostumado. E aí, por outro lado, muitos pregadores, se aproveitando disso, sobem ao altar da igreja, cheio de filosofia, cheio de coachismos, pastor coach, pastor de autoajuda, pastor com palavrinha de executivo, pastor que sobe para pregar a palavra e nem texto bíblico usa. Nem texto bíblico usa. Por quê? Porque o povo, em grande parte, está lá buscando essa teologia da prosperidade. Amado, e isso porque se valendo, porque estamos num recorte da história capitalista que promove, de certa forma, esse conforto. É verdade? Eu quero ver pregar um evangelho de coaching, nesses lugares onde a igreja é perseguida. Eu quero ver. Vai lá pregar esse evangelho de coaching, esse evangelho que nem abre texto bíblico para pregar, de autoajuda, de palavrinha bonitinha, lá em lugares. Eu não posso ficar citando nomes aqui de lugares, até para proteger pessoas que estão lá nesses lugares pregando. Você sabe, vai lá, prega nesses lugares o evangelho de coaching para você ver. Ou seja, agora aqui tem quórum, tem gente que ouve. Por quê? Porque é gente preguiçosa, que não lê a Bíblia. E quando o pastor sobe no altar e prega a verdade, a pessoa não gosta. Vai embora da igreja, acha que o pastor é chato, acha que o pastor tem que pregar uma palavra que, de autoajuda para levantar. Amado, palavra que levanta é a Bíblia. Eu não tenho autorização para pregar o que a Bíblia não prega e nem deixar de pregar o que a Bíblia prega. A minha única obrigação é pregar a Bíblia, mais nada. E é Deus quem faz a obra. Era esse o motivo de Pedro ser perseguido, era esse o motivo de Tiago ter sido morto. E a igreja estava orando, vigiando e obedecendo, para não cair na armadilha de Satanás, porque a igreja estava percebendo isso tudo. Por isso, no Novo Testamento, a obra avançou e chegou até nós. Nós temos vivido a pior geração de crente da história. A pior geração de crente da história. Se o pastor sobe e prega uma palavra assim,
todo mundo vira cara, não gosta, vai embora, pastor não é respeitado, não tem mais respeito nenhum ao ministério pastoral, pastor é tratado como ladrão, pastor é toda hora achincalhado, toda hora é um negocinho, achando que pastor é ladrão. Acabou-se o respeito ao ministério, acabou-se o respeito à obra de Deus. É o que nós vivemos hoje, como fruto do tempo que nós temos vivido. Então nós, como igreja de Cristo, precisamos amadurecer a nossa fé, viver em obediência, pagar o custo disso tudo. O Evangelho tem um custo, amado, tomar a sua cruz e seguir, porque Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande, nós precisamos alertar as ovelhas, para que estejam atentas ao momento de perseguição, que já se levantou e a tendência é piorar. Precisamos que a igreja, as ovelhas, estejam fortalecidas na fé, não com autoajuda, isso é palha, autoajuda é palha, ficar massageando o ego dos outros é palha, momento para entretenimento você tem, sábado vai para o shopping, vai para a praia, vai pegar um solzinho, vai tomar um banho de piscina, vai no Maracanã ver um joguinho de futebol, é um momento de lazer, mas na hora que o bicho pegar, o que vai te dar suporte não é o futebol, não é a praia, o que vai te dar suporte não é a palavrinha de autoajuda de pastor coaching, o que vai te dar suporte é a palavra de Deus. Acorda, desperta você que está dormindo, desperta e agradeça a Deus, porque nós somos um ministério sério, nós somos um ministério que se preocupa com a palavra de Deus, nós somos um ministério que busca viver a palavra de Deus, que busca viver a palavra de Deus, porque quem julga todas as coisas no final julgará é Deus. Por isso o grande apóstolo Paulo disse: faço de tudo para que eu não seja desqualificado. Veja, o apóstolo Paulo, maior plantador de igreja da história, dizia isso: faço de tudo pelo Evangelho. Coríntios capítulo 9, versículo 23, faço de tudo pelo Evangelho. Depois, mais para frente, ele diz: para que eu não venha a ser desqualificado. Então, amados, precisamos orar, vigiar, obedecer e seguir a palavra de Deus. Eu preciso terminar para nós orarmos, porque, amados, a vida de oração e a vida na palavra vai dar um plus na sua vida. Mesmo com todas as perseguições, mesmo com todas as lutas, mesmo com todos os problemas, nós temos um chamado e temos a possibilidade de aprendermos biblicamente a viver em paz. A viver em paz. Você veja que Pedro estava preso, tinha uma escolta de 16 soldados e ele estava dormindo profundamente. O anjo teve que tocar nele para ele acordar. Da mesma forma que Jesus na tempestade estava dormindo. E se a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, Jesus estava dormindo. Nunca devemos contradizer o texto bíblico. Se a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, Jesus estava dormindo. E Pedro estava dormindo. E o anjo teve que acordá-lo. Amados, o segredo de Pedro, eu já disse isso na igreja, é que Pedro aprendeu a dormir. Que nós aprendamos a dormir nesse sentido, a descansar no Senhor. Nós aprendamos a repousar em Deus, mesmo com todas as lutas, mesmo com todas as aflições. Deus tem o melhor para a tua vida, amado. Deus vai fazer com que você avance, a missão evangélica avance, a missão da graça de Deus avance, a missão da pregação da palavra avance, e em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai fazer uma grande obra. Então, coloque a tua vida em oração diante de Deus, coloque a tua vida em dependência ao Senhor, coloque a tua vida em submissão à vontade de Deus, porque certamente, amado, o Senhor da obra
jamais vai abandonar os seus soldados. O Senhor da obra jamais vai abandonar a sua igreja. Mesmo que venhamos a dar a vida pela obra de Deus, como Pedro mais para frente deu a vida, como Tiago aqui no texto deu a vida. Amado, esta vida aqui é passageira. A igreja cristã evangélica brasileira tem feito com a sua mensagem deturpada, às vezes me irrita, às vezes eu fico irritado ouvindo certos pregadores, eu fico irritado, sabe? Quando eu ouço certos pregadores, eu tenho que desligar para não pecar. Por quê? Porque fizeram do evangelho um evangelho que as grandes maravilhas de Deus é você desfrutar só aqui nessa terra do bom e do melhor. Esquecem-se do que é uma vida com Deus. Amado, Deus não tem nada contra a pessoa prosperar. Você pode prosperar, amém. E que toda a igreja possa prosperar. Porque quanto mais crente próspero tiver, mais a palavra de Deus vai ter que correr. É assim que se espera, pelo menos. Quanto mais crente próspero tiver, mais o evangelho vai correr. Mas a preciosidade não é isso, irmão. A preciosidade é a eternidade com Deus. Veja, a pessoa diz assim: eu quero tanto ir para o céu. Por quê? Por que, irmão, que você quer ir para o céu? No céu não vai ter doença. Poxa, legal. No céu não vai ter mais tristeza. É, legal. No céu, ruas de ouro, pratas e pedras preciosas. Oh, legal. No céu é só alegria. Oh, legal. A pessoa vai falando, vem cá, peraí. Qual é a melhor coisa no céu, meu filho? Qual é a melhor coisa no céu? A melhor coisa no céu é a presença de Deus. Então tem muita gente querendo ir para o céu porque não vai ter doença, não vai ter problema, não vai ter conta para pagar, não vai ter isso e aquilo. Mas se esquece que a maior bênção do céu é que Deus está lá no céu. E aí, aqui na terra, vive correndo atrás de tudo que é humano, de tudo que é natural, e depois quer ir para o céu. Entende, irmão? Então, Deus não tem nada contra você prosperar. E eu oro e peço a Deus que você prospere. E que todos possam, na maioria, prosperar. Para que o evangelho prospere, para que a igreja prospere junto. E nós possamos juntos levar o evangelho. Isso sim. É para isso que eu oro. Não é só para a igreja ficar lá desfrutando a aguinha de coco e bom e melhor e a obra de Deus não avançar. Não, Senhor. A obra de Deus tem prioridade. O avanço do evangelho tem prioridade. Porque as grandes bênçãos do Senhor são para a glória. Então, amado irmão, vamos viver em obediência e oração. Uns vão honrar a fé, outros serão honrados pela fé. Mas no final das contas, o evangelho vai avançar, Deus será glorificado, e lá no último dia, grande será o galardão. E enquanto aqui nessa terra estivermos, com esse propósito de glorificar a Deus, assim como Pedro, na prisão estava, mas estava dormindo profundamente, porque aprendeu a descansar no Senhor. Que eu aprenda a descansar em Deus. Que você aprenda a descansar em Deus. Em vigilância, em oração e em obediência. Assim, oração e missão, através da igreja, acontecerá a evangelização. Amém? Então vamos orar a Deus. Nós temos aí agora esses minutos importantíssimos, 21 minutos para oração. Nossos pedidos de oração, nossa lista de oração. Temos muitos nomes, pedidos. Vou falar os últimos que entraram aqui. A irmã Neuza Maria de Azevedo Lopes está com sangue muito grosso, pressão alta, também está com mania de perseguição. Vamos orar. A missionária Cláudia, Igor Bragança, e Dona Lourdes, e Juliana Muniz e Michele estão lutando contra um câncer. Temos aqui outras pessoas também lutando contra câncer. Temos a Manuela, a Neucima, Benjamin, a Lourdes Sobrosa, Andréia,
Ferreira, Sandra Cardoso, Sueli Fabiane. E muitos outros casos a respeito de outras questões. Se você não recebeu a lista, me peça que eu envie o PDF para você. Tá bem? Continue orando, por favor, pelas nossas obras na igreja de Itaipu, para que a provisão seja dada. Temos uma família que tem patrocinado a obra da igreja, uma família que tem patrocinado a obra que a igreja está fazendo. Então vamos orar para que esta família continue recebendo provisão, continue sendo abençoada por Deus, continue vendo a glória do Senhor. E você, por favor, que me ouve, toda a igreja, ajude também. As obras lá são muito caras, são muito grandes, e nós precisamos de um milagre da parte do Senhor a cada dia. Amém? Vamos orar a Deus. Pai amado, eterno, bendito, maravilhoso, Senhor Jesus Cristo, Pai, a nossa responsabilidade com a Tua igreja é muito grande, Pai. A nossa responsabilidade nesta terra é com a nossa missão, a missão que o Senhor nos deu. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, ele diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, de testemunhar a graça de Deus. Pai, nós temos um chamado e o compromisso e a responsabilidade de testemunhar a graça de Deus, a graça que nos salvou, a graça que nos regenerou, a graça que nos supre e nos sustenta, a graça, Pai, que nos dá o batimento cardíaco, o ar para os nossos pulmões. É a graça, tudo é pela graça. Vivemos e nos movemos pela graça de Deus. Vivemos e nos movemos pela graça de Deus. Somos o que somos pela graça de Deus. E se não fosse a graça de Deus conosco, já teríamos sido há muito consumidos. Então, Senhor, a tônica desta mensagem de hoje que o Senhor me deu para transmitir ao seu povo é que para a missão evangélica avançar, nesse ponto de virada, que o Evangelho sai da Judéia para alcançar os confins da terra, esse ponto de virada que o Senhor está fazendo na vida das pessoas, que o Senhor está fazendo também em nosso ministério, Pai. Nosso ministério está num ponto de virada, que eu creio que vai alcançar nações. Nesse ponto de virada, Pai, Satanás se levanta com as suas intrigas, com as suas artimanhas, usando as pessoas mais fracas, usando as pessoas mais desavisadas, usando as pessoas mais carnais, para tentar atrapalhar a obra de Deus, atrapalhar as famílias, atrapalhar os irmãos, atrapalhar o ministério como um todo, atrapalhar a vida de todos, atrapalhar a própria vida, como se a obra de Deus resumisse em comprar Land Rover. Mas não, Senhor, nós não estamos aqui para comprar Land Rover. Nosso interesse não é comprar Land Rover. Nosso interesse não é extorquir. Nosso interesse não é roubar. Nós não somos ladrões. Nós não somos salteadores. Nós não mercandejamos a palavra de Deus. Nós queremos, Pai, estar submetidos à Tua palavra. Queremos estar submetidos à Tua voz. Queremos, Pai, ter o prazer e a alegria de sermos instrumentos nas Tuas mãos. E eu sei, Pai, eu sei que esse é o desejo de todas as ovelhinhas que estão me ouvindo e orando nesta hora. Esse é o nosso desejo, Jesus. É ser instrumento nas Tuas mãos. É cumprir a missão de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, Pai, para isso precisamos orar, vigiar e ter uma fé madura que nos leve à obediência da palavra para o cumprimento da missão. E também, Pai, para a nossa própria saúde física e emocional, porque somos soldados de Cristo na fronte da batalha. Nós precisamos, como Pedro, aprender a dormir, aprender a descansar, porque Pedro estava
numa escolta de 16 soldados, iria ser apresentado depois da Páscoa, iria ser morto. Pai, qualquer um de nós no lugar de Pedro talvez estivesse ali desesperado, cheio de necessidade de Lexotan, de Rivotril, sei lá o que o mundo de hoje oferece. Pedro estava dormindo profundamente, e a igreja estava lá orando por ele, a igreja estava lá em oração vigilante, pedindo por ele. Pai, nós como igreja no mundo, e agora digo especialmente no Brasil, Pai, este país abençoado, que o Senhor tem abençoado, Pai, com uma terra grandiosa, um país de sexta grandeza de população, um país de dimensões continentais, um país que a cada 4 pratos de comida no mundo, 1 prato de comida é brasileiro, um país cujo povo é um povo abençoado, é um povo inteligente, é um povo dinâmico, é um povo talentoso, é um povo caloroso. Pai, ó Senhor Jesus, que neste país o nosso ministério, a nossa igreja e todas as igrejas sérias que o Senhor tem levantado e cuidado, Pai, que nós possamos, Senhor, fazer a diferença no globo, no planeta, que nós possamos fazer a diferença nesta terra, nesses últimos dias, Pai, que nós possamos evangelizar, levar a palavra, cuidar das almas, que nós possamos, Senhor, libertar e curar os oprimidos de coração, aqueles que têm sido oprimidos por Satanás, que nós possamos, Pai, fazer voltar a ser respeitado o ministério pastoral. Pai, no Novo Testamento diz que as pessoas em geral olhavam para os apóstolos e tinham até temor de se aproximar e de chegar perto, porque o poder era muito grande de Deus. Diz que Ananias e Zafira, por terem tentado o Espírito Santo, caíram mortos. Pai, nós precisamos voltar a levantar o respeito pelo ministério. Pastor não é capacho, liderança espiritual não é capacho. Os crentes em Jesus, por mais que sejamos perseguidos e humilhados pelo mundo, nós precisamos saber a nossa posição em Cristo Jesus, e como povo de Deus, precisamos estar unidos, um protegendo o outro, Pai. Mas infelizmente, no meio da igreja, parece que vemos um povo que não se entende, um povo que vive um brigando com o outro, falando mal do outro, tentando puxar tapete do outro, achando que o outro só está interessado em Land Rover. Land Rover é uma pinóia. Land Rover é uma pinóia. Nós somos um povo, muitas das vezes, mesquinho. Precisamos, Pai, ter mais Deus na nossa vida. Precisamos ter mais Bíblia na nossa vida. Precisamos buscar mais a vida de oração. Precisamos ser mais bíblicos. Não podemos nos contentar com cultos que tenha 3 horas de louvor, 50 minutos de teatro, de sei lá o que, de dança, de teatro, de testemunho, E cadê a palavra? Cadê a Bíblia? Cadê o texto bíblico sendo estudado? Cadê? Temos estado diante de uma igreja fraca. Temos estado, Senhor, diante de uma igreja raquítica. Temos estado diante de uma igreja desnutrida. Temos estado diante de um povo que não tem conhecimento da palavra. Por isso o profeta Oséias repreendeu: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Nós precisamos, Pai, buscar a palavra. Nós precisamos ter uma vida de obediência à palavra. Nós precisamos estar orando e vigiando, Pai.
Porque quando nós lemos Atos capítulo 12, que é o texto de hoje, no versículo 24, que é o último versículo desse capítulo, diz que a palavra do Senhor corria, a palavra do Senhor prosperava. É isto, Senhor. Nosso povo, Pai, povo evangélico, não pode ficar contentado em chegar na igreja e ouvir uma palavra pífia, em ouvir uma mensagem só de questões humanas, de autoajuda, ou então o pregador que sobe no altar e nem abre a Bíblia, nem abre texto bíblico para pregar. Nós precisamos da palavra, Pai, porque é a palavra que vai nos dar fundamentação para a oração, e é a oração fundamentada na palavra que é uma oração que agrada a Deus e faz uma transformação na vida daquele que ora. Porque oração que não é bíblica, ela atrapalha mais ainda a vida da pessoa. Porque ela acha que está orando a Deus e não está alimentando o orgulho, está alimentando a soberba. Pai, um dos termômetros que nós temos se a nossa vida espiritual está andando bem ou não, é quando nós ouvimos uma palavra de repreensão pastoral, uma palavra de admoestação pastoral. Porque quando nós estamos no Espírito e ouvimos a palavra de Deus sendo pregada para admoestar, nós nos alegramos, nós recebemos. E isso é espiritual. Porque a palavra de Deus, ela é digna de inteira aceitação. Então, ó Pai, a missão evangélica, da evangelização, da pregação, e toda a obra que o Senhor tem a fazer na vida da igreja e do crente, individualmente falando, ela depende de viver a palavra, que é vigiai, viver a oração com perseverança, e viver em obediência, com uma fé madura. Por que fé madura, Senhor? Porque umas vezes nós estaremos no lugar de Tiago, honrando a fé, e muitos de nós deram a vida pelo Evangelho. Outras vezes estaremos no lugar de Pedro, sendo honrados pela fé, e até mesmo comendo o melhor desta terra, neste mundo. Mas, quando estivermos ou na posição de Tiago, honrando a fé, ou na posição de Pedro, sendo honrado pela fé, em todas as coisas, nós estejamos na dependência do Senhor, nós estejamos na dependência da palavra, nós estejamos com uma vida de oração, nós estejamos, Pai, protegendo os irmãos, protegendo a igreja, protegendo o corpo de Cristo, como a igreja estava em oração por Pedro, protegendo o apóstolo Pedro, e assim, um protegendo o outro. Pai, na oração sacerdotal que nós estudamos aqui em João 17, o Senhor disse na sua oração, Deus Filho orando a Deus Pai, que o mundo iria reconhecer a sua glória através da igreja, quando a igreja estivesse se amando em perfeita união. Se amando em perfeita união. Pai, para que nós nos amemos em perfeita união, nós precisamos de entender a obra de Deus da forma correta. Quando nosso pai e nossa mãe nos disciplinava quando éramos criança, era para aproveitamento. A disciplina, ela, no primeiro momento, a criança chora, mas ela vai produzir bons frutos. Assim, Pai, na tua casa tem que haver ordem e decência. Tem que haver pregação bíblica. A pregação, ela vem para exortar, para admoestar, para consolar e para edificar. Essas são as vertentes da palavra. E para isso a tua igreja precisa ter obediência à palavra, fé madura. Só assim nós vamos de fato orar e vigiar. Só assim de fato
nós conseguiremos manter a unidade do corpo de Cristo. Só assim, de fato, nós conseguiremos honrar ao Deus da palavra e levar a verdadeira palavra de Deus adiante, o verdadeiro evangelho de Cristo adiante. E quando a perseguição maior se levantar nesse mundo, mandando prender, mandando matar, como já acontece em alguns países do mundo, onde existem mais de 340 milhões de cristãos perseguidos, aqui no Brasil nós estejamos preparados pela palavra do Senhor. Então, Pai, nesse final de oração queremos atentar para isso. O momento é esse. Estamos num ponto de virada. Um ponto de virada. As coisas estão acontecendo muito rápido. O mundo está vendo tudo acontecer muito rápido. O terreno está sendo preparado para a vinda do anticristo. Muitas vozes são faladas nesse mundo. Muitas vozes, muitas intenções, muitas armadilhas do inimigo. Nós precisamos estar orando e vigiando. Orando e vigiando. Para que nesse ponto de virada nós possamos chegar aos confins da terra com a missão evangélica que o Senhor nos deu, tanto em forma de comunidade como em forma individual. Portanto, Senhor, que esta palavra, que não é minha, é a palavra de Deus, bíblica, ela possa ir ao encontro dos corações das tuas ovelhas e de uma forma espiritual ela possa gerar alegria, ela possa gerar paz, ela possa gerar agora, Pai, um refrigério tão grande na alma daqueles que me ouvem nesta hora, que estas pessoas glorifiquem o Teu nome por estarem vivendo o verdadeiro Evangelho de Cristo. Que esta palavra, Pai, alcance os corações, trabalhe na alma, trabalhe na vida e fortaleça a vida dos irmãos. Fortaleça, Pai, fortaleça. Que essa palavra venha para fortalecer, tirar o irmão fraco da sua meninice, da sua fraqueza, da sua queda, tirar o irmão fraco do choro, tirar o irmão fraco da murmuração, tirar o irmão fraco do tentar o Espírito, como no Novo Testamento algumas pessoas tentaram a obra de Deus. Tirarmos pessoas dessas fraquezas, dessas carnalidades, desses problemas e fortalecermos os irmãos, fortalecemos, Pai. Não há nada mais lindo do que uma igreja unida, uma igreja forte. Não há nada mais lindo que uma igreja com um sonido claro, uma igreja que vive o Evangelho claro de Cristo, prega a palavra libertadora, palavra que fortalece, palavra que abre os olhos espirituais, palavra que dá ânimo, força. É a palavra poderosa que cura, que sara, que restaura, que regenera. Palavra que dá base para a vida. Ó Senhor, que esta noite, Pai, por intermédio da Tua palavra e da oração, pessoas sejam curadas, libertas. Pessoas que têm vivido, Pai, com pensamentos suicidas, pensamentos contrários, pensamentos que não vêm de Deus, sejam libertas, curadas. Porque essas pessoas são soldados de Cristo. E a obra de Cristo, Pai, está aí diante de uma guerra espiritual muito grande, muito grande. Que esta palavra venha, Pai, como uma flecha no coração daqueles que têm vivido no meio do pecado, dormindo espiritualmente, no sentido pejorativo da coisa. Pessoas que têm dormido espiritualmente, tem vivido em fornicação, em adultério, transa com uma, transa com outro, vai na cama com um, vai na cama com outro, tem vivido na fornicação e no adultério. Sejam libertas em nome de Jesus. Que esta palavra venha poderosamente, Pai, para libertar os fofoqueiros e maledicentes, pessoas maliciosas, carnais, que não tem nada de Cristo na sua vida e usam a língua de tromba de elefante para tentar fazer mal a obra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, entra com providência, Pai, porque Provérbios capítulo 6 diz, Provérbios 6,16 diz
que 6 coisas Deus se aborrece, mas a 7ª a sua alma abomina, que é semear contenda entre os irmãos. Pai, nesse ponto de virada que a obra de Deus vive no mundo, nós precisamos de uma igreja forte, nós precisamos de uma igreja despertada, nós precisamos de uma igreja séria, crentes que sejam crentes, crentes que amem a tua obra, crentes que deem a vida pela obra. Atos capítulo 15, que nós estamos estudando, diz que o testemunho de Paulo e Barnabé foram um testemunho de homens que expunham a vida pelo Evangelho. Será que nós temos exposto a vida pelo Evangelho? Nós precisamos, Pai, de ter unidade, protegermos-nos dos ataques do adversário, sermos uma igreja unida, forte, um povo unido, um povo que dá as mãos e caminha pelo Evangelho de Cristo, dá a sua vida pelo Evangelho de Cristo e leva a palavra adiante. E eu creio, Pai, que nós veremos cego enxergando, surdo ouvindo, mudo falando, paralítico saltando e muitas almas sendo salvas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Pai, terminamos enviando uma palavra para a dona Neuza, que ela seja curada, sarada em nome de Jesus. Assim te pedimos, Senhor. O Senhor é o Deus que tudo faz, o Senhor é o Deus soberano, e a vida da dona Neuza está nas tuas mãos. Em nome de Jesus fazemos a nossa parte e enviamos uma palavra de saúde e cura para a vida dela e de todos os outros irmãos que estão na nossa lista de oração, que possam ser alcançadas, tocadas e curadas pela graça de Deus e o poder do nome de Jesus. Assim nós oramos para a glória de Deus e a igreja fortalecida, a igreja amada, a igreja poderosa em Cristo Jesus, a igreja mais do que vencedora, igreja de Cristo, diga amém, amém e amém. Pois bem, amadas ovelhinhas, santos e preciosos de Deus, chegamos ao final desta reunião, desta live, e eu quero me despedir de você, declarando para a tua vida uma noite abençoada, declarando para você uma boa noite de sono, que você possa botar a sua cabecinha no travesseiro, pegar no sono, dormir, um sono tranquilo, um sono abençoado, um sono de consciência limpa, um sono de consciência limpa. Eu quero agradecer a Deus por isso, porque uma das maiores bênçãos que nós podemos ter é uma consciência limpa. Então, que você possa deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, dormir bem. Caso você tenha pecado, caso você tenha feito coisas que não deve, confesse o teu pecado diante de Deus, abandone o pecado e siga uma vida evangélica e cristã com verdadeiro desejo de agradar a Deus. Amém? Domingo, às 9 horas da manhã, se Deus quiser, Talim Mateu, nossa amada pastora Deise, estará trazendo a palavra, trazendo a pregação nesta manhã maravilhosa de domingo. Eu quero convidar você, venha estar conosco nesse próximo domingo, 9 horas da manhã, venha estar conosco, deixe o conforto de casa, deixe o conforto do sofá, venha estar na casa do Pai, venha cultuar. Não há nada mais gostoso, estar na casa de Deus, com alegria, com comunhão, sabe, com felicidade, com paz. Venha, amado, venha se alegrar no Senhor, venha se alegrar em Deus, venha desfrutar. A igreja de Jesus é uma família, a igreja de Jesus é um povo que se ama, a igreja de Jesus é um povo que se respeita, se ama, é um povo verdadeiro, é um povo sincero, é um povo autêntico, é como uma grande família, é a igreja de Jesus. Como todas as famílias, às vezes tem desentendimento, às vezes sim, às vezes não, mas a igreja é uma grande família, é um lugar terapêutico, é um lugar de cura, é um lugar que você não vai ser, sabe, maltratado, julgado, espizinhado, não, é um lugar onde você vai ser amado e pastoreado, por isso serás bem tratado,
para que a tua vida espiritual seja verdadeiramente pastoreada, esteja saudável verdadeiramente, através da palavra de Deus. Então venha domingo, 9 horas da manhã, nossa amada pastora, em nome de Jesus, trazendo a palavra, engrandecendo o nome do Senhor. Rua General Roca, 340, Galeria, Tijuca, próximos da Praça Sans Pena. E em nome de Jesus, com a graça de Deus, Tali Mateus, se Deus quiser, em breve estaremos também na Estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, na nossa sede em Niterói, região oceânica de Niterói, balneário de Itaipu. Amém? Ore por nós, ore pela igreja, ore pelos seus irmãos, e que você tenha, enfim, uma noite abençoada, um final de semana maravilhoso, rico de graça e de misericórdia, em nome de Jesus. Eu, para terminar, aconselho você, aproveite um sábado para ir aos cinemas a assistir a Sound of Freedom, um filme espetacular, um filme importantíssimo, que tem sido cancelado pela cultura secular, mas que nós vamos aqui no Brasil fazer a diferença. Amém? Vamos assistir, vamos dar audiência. Tá bem? Em nome de Jesus. Noite abençoada. Eu lhe amo em nome do Senhor Jesus. Lhe amo em Cristo Jesus. Declaro uma noite abençoada para a tua vida, um final de semana maravilhoso, que a graça, a paz, o amor, a misericórdia, as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, para a glória de Deus. Até domingo. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus. Amém.